A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 do primeiro trimestre da CPAD em 2020. O tema da lição de hoje vai falar sobre a cura divina no ministério de Jesus. Nessa lição que nós estamos trabalhando exatamente a vida de Jesus, esse ministério, uma lição totalmente cristocêntrica. Já lembrando a você que as lições do segundo trimestre da CPAD em 2020 já estão disponíveis aí no nosso canal, tá bom? É só você ficar atento, a gente já está postando as aulas, é só você dar uma analisada aí nas nossas playlists, você vai ter acesso a todo o material em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o seu joinha, tá bom? Deixa aí também o seu comentário, coloca de onde você está assistindo essa videoaula, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, é só você procurar e está disponível para você, tá bom? Lembrando a você que você vai iniciar a tua aula pelo texto bíblico da lição. Observa que a tua aula de hoje possui aí 3 objetivos específicos e possui também 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A origem e natureza das enfermidades. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, lição de número 11. Esse primeiro ponto ele está dividido aí em 3 subtópicos, aonde a gente vai analisar à luz da palavra de Deus de onde é que surgiram as enfermidades, qual é a natureza das enfermidades a partir da Bíblia. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento para a gente poder analisar isso à luz da palavra de Deus. A origem das enfermidades. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Você vai perceber que Deus criou tudo perfeito de acordo com a palavra de Deus. Você observa que Deus criou o Éden, toda a criação, tudo perfeito, sem enfermidades. As enfermidades surgem no mundo a partir da queda do homem, causadas por consequência do pecado. O próprio Tiago traz para a gente uma informação muito importante. Tiago 1,17 está escrito que Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi obra positiva. E você observa que por causa da origem do pecado, por causa da queda do ser humano, você observa que as enfermidades agora se infiltram na terra, passam a ser consequência do pecado. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Você observa que as enfermidades então passam a surgir por causa de consequências geradas pelo pecado, pela queda do ser humano. E dessa forma, nesse pensamento, o próprio apóstolo Paulo compactua também, dizendo que a origem das enfermidades tem origem então na queda. Romanos capítulo 7, versículo 5. Vale a pena ler esse versículo com seus alunos. Finalizando esse primeiro subtópico, você vai descrever exatamente isso que estamos passando para você. De acordo com a palavra de Deus, a origem das enfermidades tem a sua origem, o seu nascimento a partir da queda. São consequências do pecado. Isso aqui é uma visão cristocêntrica, é uma visão bíblica a partir da interpretação desse tema que estamos trazendo para você. Vamos agora para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre outro argumento, analisando ainda sobre isso que estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. As enfermidades do corpo. Esse é o segundo subtópico. No primeiro subtópico, nós estudamos e entendemos que as enfermidades têm a sua origem na queda, é consequência do pecado. Agora, no segundo subtópico, nós vamos analisar que existem diversos tipos de enfermidades. Existem enfermidades, por exemplo, que são causadas por setas malignas, existem enfermidades que são causadas por causa da consequência do pecado, existem enfermidades também que são causadas até mesmo para o amadurecimento da fé da pessoa,
e uma aproximação maior da presença de Deus, para que essa pessoa busque a presença de Deus, para que gere nela então um milagre e que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente vai analisar isso aqui de acordo com a palavra de Deus. Conforme Jó, capítulo 2, versículo 7, o próprio Jó, ele é atacado por uma enfermidade de obra satânica, por uma seta maligna. E nós sabemos até mesmo do desfecho da sua história, que o inimigo ele tentou por diversas maneiras tentar Jó, para que Jó blasfemasse contra o Senhor. E a origem das suas enfermidades são origens de obra maligna. Então na Bíblia nós percebemos que existe também esse conceito de opressão maligna como atitude do inimigo contra a vida do ser humano, agindo com enfermidades. João capítulo 9, versículo 1 ao 4, nós já encontramos outro modelo de acordo com a palavra de Deus, o cego de nascença. A própria interpretação bíblica, o próprio texto bíblico faz questão de dizer que aquele jovem nasceu cego. E a causa da sua cegueira não era porque os seus pais pecaram ou porque ele nasceu em pecado. Não, a própria Bíblia faz questão de dizer que aquela situação aconteceu na vida dele, até mesmo para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquele jovem cego de nascença. E nós observamos em João capítulo 9 que Jesus realiza um milagre maravilhoso e aquele jovem, depois da cura, passa a ser um verdadeiro testemunho para a glória de Deus. Não estamos dizendo para você que Deus utiliza a enfermidade para oprimir as pessoas. Não é isso. Mas Deus utiliza situações que acontecem na vida do ser humano, como essa que a própria Bíblia traz para a gente entender em João capítulo 9, e a partir dessas situações, ao invés de se tornar um quadro de desgraça, de derrota para a vida daquele rapaz e para a sua família, Deus transforma aquele quadro de enfermidade para a sua glória e exaltação do seu nome. Esse aqui também é um meio de entendermos como Deus trabalha conosco em nossas enfermidades. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, está escrito que existem também enfermidades que são causadas por acidentes. Por exemplo, o próprio caso de Mefibosete. De acordo com a Bíblia, ele sofreu um acidente ainda muito jovem, ainda criança, e quebrou ambos os pés, ao ponto de não poder mais andar, mas sim rastejar-se. Existem enfermidades, como a gente está observando, de obra maligna, existem situações da vida que Deus glorifica o seu nome, e existem enfermidades também que são causadas, infelizmente, por causa de acidentes que acontecem com as pessoas. Nós não estamos livres dessas coisas. De acordo com João, capítulo 5, versículo 5, também existem enfermidades que oprimem a pessoa ao longo da sua vida. Você observa a história daquele paralítico do tanque de Betesda e você percebe como Deus trabalha na vida dele, como Jesus trabalha na vida dele. Ele estava aprisionado, por exemplo, na fé religiosa daquele momento, na descida no tanque, por exemplo. Mas o próprio Jesus aparece a ele e oferece algo que é maior. Não somente descer ao tanque para ser curado, mas sim ser curado pelo próprio Jesus, se liberta daquela enfermidade e retornar para sua casa com a sua maca para testemunhar da glória de Deus. E existem enfermidades também que são, infelizmente, enfermidades rápidas que levam a pessoa à morte. Como, por exemplo, está escrito em João capítulo 11, onde nós encontramos aquela enfermidade que gerou uma doença que exatamente levou Lázaro, amigo de Jesus, à morte. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que depois de 4 dias que Lázaro morreu, Jesus vem e traz para ele a vida. E isso é interessante. Aqui a gente já finaliza, então, esse subtópico e de uma maneira bem prática, para você entender que existem enfermidades que acontecem na vida da pessoa por origem satânica. Existem enfermidades que acontecem por origem da situação que a pessoa vive. Algo que acontece como o cego de nascença, e Deus é glorificado nisso, na sua cura. Você percebe também que existem enfermidades que são causadas por acidentes. Existem enfermidades que levam as pessoas à morte, morte repentina. Mas em todo tempo nós precisamos entender
entender que Jesus é o mesmo e ele cura qualquer enfermidade. Descreva isso para os seus alunos e avance agora para o terceiro subtópico aqui da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: as enfermidades da mente. Esse também é um assunto que nós precisamos tratar com os nossos alunos. Como nós já observamos, existem as doenças do corpo, como nós estudamos no segundo subtópico. E agora no terceiro nós vamos perceber também que existem enfermidades na mente, enfermidades de origem psicológica, por exemplo. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 2, nós percebemos uma doença de origem psicológica, um desejo compulsivo do Amon em possuir a sua própria irmã Tamar. Nós percebemos que isso aqui não é algo que agrada a Deus. E você percebe que ele tinha esse desejo após possuir a sua irmã, violentar a sua irmã, ele despreza a sua irmã como lixo. E você percebe que isso aqui é um relato bíblico. Outra situação que acontece também na Bíblia, a lição não traz pra gente, mas você percebe o profeta Elias se escondendo na caverna por causa dessa depressão que ele sofre em ser ameaçado de morte. Ele se esconde na caverna e é preciso o próprio Deus ir lá se revelar a ele de uma maneira diferente. Elias conhecia Deus se manifestando no trovão, no fogo, na ventania, mas Elias precisava conhecer Deus se manifestando para ele na brisa. E é interessante que na brisa Deus fala com ele de maneira espetacular. E o chamado de Deus para Elias, quando ele está sofrendo exatamente dessa situação, dessa enfermidade, você percebe que ele é chamado por Deus para se levantar, sair da caverna, escolher alguém para poder tomar o seu lugar e ainda continuar a obra que Deus tinha para com ele. Então, à luz da palavra de Deus, nós percebemos que existem doenças de origem no corpo, existem doenças também de origem psicológica e todas elas precisam também de tratamentos. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o mesmo Jesus que cura no corpo, também cura na alma. E a gente precisa entender isso à luz da palavra de Deus. Vamos avançar agora para o próximo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a cura divina como parte da salvação. A cura divina como um instrumento de salvação no ministério de Jesus. Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele tem aí 3 subtópicos e a gente vai observar como as curas divinas são também instrumentos para poder levar a pessoa para perto de Deus, para poder levar a pessoa a entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso e ele muda o diagnóstico que foi dado, decretando literalmente o fim da vida da pessoa a partir dessa. O primeiro subtópico, por exemplo, aqui do nosso ponto de número 2, fala sobre Naamã, um exemplo bíblico, e o seu mergulho de fé lá no Antigo Testamento. Quando você observa para o Antigo Testamento, você percebe esse caso de Naamã, um homem que agora exerce a sua fé acreditando na palavra do profeta. Inicialmente ele duvidou, mas depois ele decidiu acreditar na palavra do profeta e é interessante que ele acredita nessa palavra do profeta, exerce a sua fé e é curado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, está escrito que ele sofria de uma enfermidade incurável no Antigo Testamento, a lepra, ao ponto de, naquele momento, naquele período, ter que abandonar a sua família, ter que abandonar a sua casa, ter que abandonar os seus cargos por causa dessa terrível enfermidade. Porém, você percebe que ele, mesmo sendo alguém que não é da linhagem de Israel, ele vai à procura desse profeta a partir do momento que ele ouve a mensagem por um adolescente na sua casa, ele vai à procura do profeta Eliseu e ele recebe uma mensagem de Eliseu. Inicialmente ele evita obedecer essa mensagem, mas ele é aconselhado por um dos seus servos que ele deveria sim mergulhar-se no Jordão. E então ele começa a mergulhar no Jordão pela fé. E é interessante que ele mergulha 7 vezes e ao sair do Jordão ele é curado. Observa o texto bíblico, por exemplo, de 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 com os seus alunos. Então você percebe nesse primeiro subtópico que o exemplo de Naamã é um exemplo que traz para a gente essa posição de acreditar na palavra de Deus. Quando alguém acredita na palavra de Deus e quando Deus quer fazer isso, a pessoa é curada, assim como Naamã. Quando nós
nós cremos no poder de Deus, na mensagem de Deus, na palavra de Deus, Deus traz libertações, traz curas a partir da fé que a pessoa exerce em Jesus. O segundo subtópico fala como a salvação e a restauração da saúde. Como base para isso, a gente está observando na Bíblia, a partir dos evangelhos sinóticos, tanto Mateus como Marcos e Lucas, uma mesma passagem bíblica, que é a passagem do cego de Jericó, que Marcos dá até o nome dele de Bartimeu. Mateus capítulo 9, 22 cita a partir dessa passagem. Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir, você percebe a citação também dessa mesma passagem. E Lucas capítulo 17 também, versículo 15 e 19, você percebe a mesma citação. Aqui a gente vai perceber que a salvação também é dada a partir do ministério de Jesus, a partir dessa restauração da saúde. Você encontra um cego que habitava em Jericó. Mateus diz que era 2 cegos, mas Marcos faz questão de dizer que era 1. Aqui a gente precisa entender um conflito aqui nessa questão sinótica. Marcos, ele não é um discípulo direto de Jesus, mas ele é um discípulo de Pedro. Então você percebe que ele registra a mensagem de Pedro. No Evangelho de Marcos, sendo o primeiro a ser escrito, Marcos coloca somente como um cego de Jericó. Já Mateus, que é um discípulo de Jesus direto, ele escreve o segundo evangelho, que é o Evangelho de Mateus, ele escreve como 2 cegos. Então, na perspectiva de Mateus, eram 2. O que a gente pode entender aqui de uma maneira bem prática para descrever para o teu aluno? É claro que Pedro só se lembrou daquele cego que fez mais barulho, daquele cego que chamou mais atenção. Mateus, obviamente, estava lá, percebeu que tinham 2. Porém, Marcos registra, a partir das memórias de Pedro, aquele que fez mais barulho, mais estardalhaço e chamou mais atenção, que é o Bartimeu. E a partir da fé de Bartimeu, a gente vai perceber que ele pede a Jesus a cura, ele clama a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa perspectiva demonstra para a gente que Jesus chega até ele e literalmente pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, 52 está escrito que ele é curado, e é interessante, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que depois que ele é curado, ele passa a seguir a Jesus. Existem pessoas que somente seguem a Jesus, somente passam a seguir a Jesus a partir do momento que são tocadas por Jesus. Tem fé, buscam a presença de Deus, acreditam que Jesus pode fazer, mas só passam a servir Jesus verdadeiramente a partir do momento que são tocadas por Jesus, como o caso do próprio Bartimeu, que precisava dessa cura. Então, essa cura de Jesus, a partir dessa visão de Bartimeu, nós percebemos que é uma cura para a libertação. Existem pessoas que estão aprisionadas, literalmente, ao fracasso, estão aprisionadas à sua enfermidade. A partir do momento que são curadas por Jesus, são libertas e passam a seguir a Jesus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: como deve um salvo cuidar da sua saúde? Esse é o terceiro subtópico. Nesse terceiro subtópico é uma espécie de aconselhamento, até mesmo para a gente poder descrever para os nossos alunos sobre a importância também de cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, está escrito: o próprio Paulo orienta Timóteo a cuidar de si mesmo. E aqui você percebe uma orientação bíblica que o próprio Paulo dá a Timóteo para que Timóteo cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, para poder pregar o evangelho depois. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, você percebe Paulo ensinando a Timóteo, orientando a Timóteo a cuidar de si mesmo, para poder cuidar das pessoas. Então, esse terceiro subtópico traz essa orientação bíblica a partir da palavra de Deus, para esse compartilhar da palavra de Deus a partir do bem-estar daquele que propaga o evangelho. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical:
Jesus cura os enfermos. Esse é o terceiro ponto da nossa lição e o objetivo dele é demonstrar que Jesus ele opera ainda hoje, operando através dos seus milagres e através das curas divinas. Esse terceiro ponto tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A dedicação da cura aos enfermos não foi uma coincidência no ministério de Jesus, mas foi plano de Deus. Você observa nesse primeiro subtópico que o ministério de Jesus também está atrelado às curas. As curas fazem parte do ministério de Jesus. Isso aqui, de acordo com a Bíblia, não é coincidência, mas é citação profética. É algo que acontece e isso faz parte do ministério de Jesus. Isaías 61, versículos 1 ao 5, você percebe uma profecia de Isaías falando a respeito desse Messias que levaria sobre si todas as enfermidades. Lucas fala a respeito do cumprimento dessa profecia. Lucas 4, versículo 16 ao 21. Você percebe Lucas descrevendo que Jesus é aquele que leva sobre si todas as nossas enfermidades. Então você percebe no ministério de Jesus que as curas fazem parte do ministério de Jesus. Estão ligadas no ministério de Jesus. Esse Jesus que opera no passado também opera hoje no seu ministério. Você percebe à luz da palavra de Deus a sua dedicação em curar os enfermos. Mateus capítulo 10, versículo 8, você percebe Jesus trabalhando nesse ofício. Marcos capítulo 1, 34, você vê Jesus agindo através dos milagres. Lucas 4, 40, faz parte do ministério de Jesus esse ofício de curar as pessoas. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo do nosso terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jesus é a única resposta para alguns enfermos ou para algumas enfermidades. Você percebe aqui nesse segundo subtópico que Jesus, ele é a única resposta para aquela situação que não tem mais cura. Ele traz a cura para as pessoas. Mateus capítulo 20, versículo 30, Jesus é a resposta para o desespero de muitas pessoas. Ele é aquele que traz a cura. E deixa eu te contar, ele continua operando até hoje. Ele muda quadros e situações das pessoas. Ele muda quadros de saúde para a glória do seu nome. Ele é o mesmo, ele não mudou. Nós estamos acompanhando aí essa situação até mesmo do coronavírus que está se espalhando por todo o mundo. E uma das situações que aconteceram literalmente lá na China, reportadas também às juntas missionárias, você percebe que Jesus está operando lá. Nós já encontramos testemunhos de pastores que estão orando por cristãos e esses cristãos estão sendo curados dessa enfermidade do coronavírus. Quem é que faz isso? É Jesus. Isso aqui é algo que a gente precisa parar e pensar. Jesus continua operando maravilhas através da oração dos santos, através da sua oração. E se nós orarmos acreditando também, Jesus ele pode trazer a restauração para aquele que está enfermo, numa situação difícil, com um quadro irreversível. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele é a saída para todo e qualquer tipo de situação. Finalizando, vamos agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Não há protocolos para Jesus realizar as suas curas. Esse é o terceiro subtópico. Nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, para finalizar nossa aula, que não há protocolos para Jesus realizar as curas na nossa vida. Por exemplo, tem gente que acaba ousando e até ensinando isso errado, dizendo que as pessoas precisam pagar o preço para poder receber o milagre que ele tanto está precisando, uma cura que ela tanto está precisando. Isso aqui é um argumento errôneo, não tem base na palavra de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. A única coisa que a pessoa precisa fazer é agradecer a Deus pelos milagres. E outro detalhe que a gente precisa trabalhar com os irmãos também. Por exemplo, a pessoa pode fazer orações e jejum em gratidão por aquilo que Deus pode sim conceder através da cura, do milagre, se ele desejar. E essas orações não devem ser feitas com o objetivo de barganha, de troca. Não funciona assim, mas elas devem ser feitas em gratidão, oferecendo a Deus a nossa adoração para que Deus opere em nossas vidas. Gente, eu espero que Deus em Cristo abençoe você com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Já lembrando a você que a próxima aula já está disponível aí no canal. Lembrando a você também
também que a gente já está deixando o material do segundo trimestre disponível também. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.